Eu assisti uma pregação em VHS. Essa pregação era de um pastor pentecostal. Eu ouvia, queria praticar no dia seguinte. E eu vi, irmão, poder do alto descer sobre mim, descer sobre congregações. Eu tive experiências fantásticas com pessoas. Eu não me importo o que o movimento carismático fez com dons, com cura, com poder. Eles não são donos disso. Nós não podemos deixar eles roubar de nós as promessas, o Espírito Santo, o poder, os dons. Espera lá. Nessa pregação ele cita nomes como David Brenner, John Knox, John Wesley, Hudson Taylor. E ele disse, compre os livros desse homem. Foi então que nesse momento eu tive contato, já no meu primeiro ano, com a fé, mais a piedade do que a teologia desses homens. Mas eu tive contato. E eu percebi algo quando eu li os livros dele. Depois eu conheci um outro livro que é o Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Então ele vai falar de Dwight Lyman Moody, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, Jonathan Goforth, David Livingstone, os grandes vultos que a terra conheceu depois dos apóstolos. Homens que eu não preciso, dispenso comentário. Quem não se lembra do grande despertamento da Nova Inglaterra e o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Missões do interior da China, quem não se lembra? Hudson Taylor. A biografia diz que o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse joelho. David Brenner morreu tuberculoso com 29 anos, ele cuspia pedaços do seu próprio rim. Eu notei que todos eles, do evangelista ao vivalista, do teólogo erudito ao missionário, todos eles tinham algo em comum. Eles eram homens de oração. Todos, sem exceção. Todos. E eu comecei então a entender que o que os pastores da igreja que eu congregava traziam, as suas mensagens, eram até que bons, mas eram muito superficiais. Passei a basear a minha doutrina, a minha fé, na doutrina, no estilo de vida destes homens. Então daí eu passei a desenvolver uma vida de oração, e Deus me concedeu graça. Você quer saber como nasceu a Igreja Aliança do Calvário? Como nasceu o Ministério Defesa do Evangelho? Como nasceu o ministério do pastor Paulo Júnior? De joelhos, de oração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça de Deus e uma ação soberana, mas de joelhos, através da oração. E nós fazíamos vigílias de sexta-feira para o sábado, do sábado para o domingo, da meia-noite às 6 da manhã. Eram 5 jovens, eram 4 mais eu, e nós oramos da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, até às 6 da manhã. Fizemos isso durante anos, e hoje são pastores da Aliança do Calvário. Quando eu descia nos treinos e olhava um atleta, e eu dizia, Senhor, é este o próximo que eu vou ganhar. Então eu começava um período profundo de oração, até que ele se convertesse, e eles se convertiam. Deus foi me dá almas, eu fui aprendendo a orar e buscar. Comecei a colocar uma lista de almas colada no meu armário, com 50, 60, 70 atletas e almas e ímpios, e orava todos os dias, um por um, dá-me estas almas, e o Senhor foi me ensinando. Eu comecei então a passar noites e noites em claro, orando. Aprendi a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu ouvi de Martinho Lutero, que antes da dieta de Worms, passou a madrugada inteira orando. Eu ouvi de Jonathan Edwards, que antes de pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, passou 3 dias sem comer e sem beber e sem dormir, orando. Eu disse, se eles fizeram, eu também vou fazer. Eu não sou um admirador de sermão. Você já viu os admiradores de sermão? Que sermão! E tem os outros colecionadores de sermão. Você vê a minha videoteca, o meu HD. Eu não. Primeiro sermão que eu prego na igreja, que não é para jovens, para toda a congregação, eu passo a madrugada orando. Quando eu ia convidar uma pessoa para a igreja, eu costumo dizer,
Durante os meus primeiros anos, Deus me usou como um ganhador de almas. Eles perguntaram para mim, qual o segredo? 70% oração, 30% pregação. Nisso consiste o meu evangelismo. 70% oração. Pra você ter uma ideia, eu convidava alguém para ir para a igreja na segunda, para ir no domingo. Eu orava 7 dias, todos os dias, para ele aceitar o convite e aparecer domingo, né? 7 dias intensamente. Chegava domingo, não ia. Eu orava mais 7 dias, gemendo. Então ele aparecia. Eu estou dizendo para você que eu orava 14 dias, não é para ele se converter, 14 dias só para ele aceitar o convite e aparecer. Eu orei para um jovem 10 anos pela conversão, ano após ano. Quando eu pensava em desistir, 10 anos. Ele se casou com uma mulher espírita. Hoje os dois estão na igreja batizados, membros fiéis para a glória do Senhor. E eu me lembro de um testemunho de Dwight Lima Moody. Moody, quando pregava, se sentia seco, vazio, ele ia para o bosque. Ele ficava 1, 2, 3, 4 dias dizendo: enche-me do Espírito, enche do Espírito, enche. Então ele ia e voltava, pregava e a alma se convertia. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes sabia que ia pregar, preparava um sermão e não estava preocupado só com a interpretação, com a exegese, com a hermenêutica, mas ia também para o bosque. 1, 2, 3, 4, me enche Deus, me enche do Espírito. E Deus me enchia. Quando eu ouvi falar que Martinho Lutero orou 5 horas uma vez, eu fiz uma campanha de orar 5 horas por dia. Eu não quero ser só coadjuvante, eu quero experimentar o que esses homens, concede-me graça, concede-me. E ele concedia. E toda essa expressão que você vê, ela foi conquistada nos quartos, de joelhos, dias, anos, horas, a fio, diante do Senhor. O reino de Deus é tomado por violência, e só os que se esforçam se apoderam dele.